Filosofia é o uso da razão. Filosofia é o homem usando a própria razão para dar respostas à condição humana que ele vive. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou José Inácio, o aprendiz de filósofo. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Sabemos que a filosofia, ela não gosta muito dos mitos, muito da mitologia, muito do misticismo. A filosofia, ela sempre é um pensamento racional, que tenta separar, que tenta dividir religião da filosofia. Porque, por volta lá na Pérsia, na Mesopotâmia, os povos acreditavam em mitos. Eram muitos mitos e superstições. Tinha as castas, a carta sacerdotal, os sacerdotes, aqueles que guiavam o povo, que passavam para o povo, que era tipo um intermédio, que passava a informação para o povo, e assim o povo recebia essa informação. E o povo cresciam acreditando em mitos, em mitologia, em superstições. Assim, vamos colocar que era uma luta dos povos. Sempre tinha a luta dos deuses, de um deus contra outro deus. E só na Grécia, que foi na antiguidade a única parte do mundo onde teve a oportunidade de o homem usar livremente a razão. Porque na Pérsia, na Suméria, na Mesopotâmia, no povo hebreu também, esse povo não tinha oportunidade de usar a razão, porque a razão ela era sucumbida pela religião, pelas respostas mitológicas. E a Grécia foi um lugar propício entre uma harmonia de cultura, uma harmonia de razão, uma harmonia de pensamentos, que começou a dar respostas para os homens. Mas o que causa o surgimento da religião, ou do outro, ou qualquer coisa por aí? Exemplo que muitas das vezes temos a questão de que coisas que são propriamente humanas. Por que o mal existe? O que é a pessoa? Por que estamos aqui? Por que existimos? Qual o propósito da vida? Com essas respostas, podem muito bem aparecer charlatões ou pessoas de boa vontade querendo responder essas indagações. Por que você existe? Qual o sentido da sua vida? Sua vida tem um sentido? Se tem um sentido, qual o sentido da minha vida que eu não encontrei? Então, a religião das épocas antigas ou das épocas agora modernas, elas podem dar respostas para os homens. Podem falar para você algum mito, alguma mitologia, alguma história, e aquela história dá um sentido à sua vida, e sua vida tem uma mudança através daquela história. E na antiguidade não era diferente, porque tinha essa mudança que acontecia nas pessoas. As pessoas contavam uma história, tipo Homero contando a guerra dos deuses, como lá na Grécia contando como Zeus venceu, como Hermes venceu, como Atenas venceu, contando a história de Hércules, como Hércules venceu. Aquelas histórias davam gás, davam motivação para as pessoas. E assim as pessoas seguiam suas vidas em cima daquela mitologia, em cima daquela historinha. E não tinha filosofia. E a pessoa seguia a sua vida. Numa superstição, numa crença, talvez nem com fundamento natural, com fundamento mais humano, talvez umas crenças ilógicas. E assim o ser humano foi ficando nessa condição. E na Grécia aí surgiu essa oportunidade do homem usar a razão como meio para se colocar na sociedade, para o homem ser um autor da própria história. Aí foram surgindo o que nós chamamos de filósofos. Filósofos, aqueles que têm a capacidade de fazer um pensamento mais racional, de perguntar, de ter perguntas que não fiquem pautadas apenas na religião. Uma coisa que faz você abrir um leque de opiniões, um leque de possibilidades, e você dá sentido à sua vida. Porque o homem não é nem divino
e não é nem terrestre, porque ele sabe que ele não é um animal, ele sabe que não tem essa coisa divina. Então tem esse meio termo. Nesse meio termo pode surgir muitas coisas capazes de deixar nós presos na matéria. E assim foi surgindo muitas pessoas. Era muito do homem, de sociedades ficarem apegadas no materialismo. Aí passava algum tempo que era muito da sociedade ficar apegada no espiritual. Eu dou até um exemplo. A gente olha hoje que parece que na Índia, a Índia é um pouco mais espiritual do que o Ocidente. Repare isso para você ver. A Índia você lembra do hinduísmo, da meditação, aquelas coisas espirituais. Aí só o Ocidente você vê o Ocidente mais materialista, preocupado com bens materiais, o povo preocupado em consumir. E a Índia, o povo preocupado mais com meditação, de olhar mais para dentro de si, de elevação da consciência. E o Ocidente, eu acredito que teve uma época que foi um pouco parecido com a Índia. Preocupado mais com a espiritualidade, na Idade Média. Na Idade Média, 1000 anos da Idade Média, vamos colocar, que foi um tempo que o homem preocupava com a espiritualidade. Mas era uma espiritualidade baseada no misticismo, uma espiritualidade meio que manipuladora. Uma espiritualidade que o homem era mais preocupado com o mundo espiritual, com o mundo da alma, com o mundo de Deus. E o homem não preocupava com esse mundo material. Era apenas um desprezo. Então, porque até o líder da religião mais influente, da religião mais influente na Idade Média, que foi Jesus, ele mesmo falava que o reino dele não era deste mundo, que tinha que desapegar dos bens materiais. Então o povo pegou essa ideia e levou, e essa ideia foi semeada e as pessoas foram aceitando essa ideia. Mas teve essa quebra no Ocidente, com Martinho Lutero, com muitos filósofos, pensadores, que não. A gente vive aqui e a gente tem que viver e a gente tem que adquirir esses bens materiais para ter uma boa vida. Porque é difícil você adquirir uma espiritualidade sabendo que está passando fome, sabendo que não tem um certo conforto. Então, teve essa quebra. Aí saiu esse extremo, homem saiu da espiritualidade na Idade Média. Em 1450 e por aí, vamos dizer que essa racionalização começou na escolástica, com Tomás de Aquino, com Pedro Abelardo, entre outros pensadores, que eles começaram a racionalizar, porque teve um embate na Idade Média entre fé e razão. E assim na Idade Média, aqui por volta de 1350, por aí, 1250, que teve esse pensamento. E esse pensamento, o que eles pensaram 200 anos antes, começaram a ter ressonância em 1440, 1500, 1600. Aí começou esse pensamento a ser ensinado no povão, pelo povão. E o povão começou a absorver, começou a surgir pensadores, pensando, começando a descobrir que a Terra não era mais o centro do universo, mas que a Terra foi jogada para a periferia do universo, que o homem não é a cereja do bolo da humanidade. Não, desculpa. Que Deus não é mais a cereja do bolo da humanidade, que é o homem que é o centro de tudo, usando até a frase de Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas, que o homem é influenciado pelo meio. Mas, abrindo aspas,
a ter o homem influenciado pelo meio, mas quando é que o homem vai influenciar o meio? Pense nisso aí. Você pense. Aí vamos lá. Aí, esses pensadores. Aí, essa ressonância lá de 1500 por aí, essa ressonância começou a ter reflexão desse grande uso da razão do ser humano em 1917, quando começou a Primeira Guerra Mundial. Depois de 1940 por aí começou rumores da Segunda Guerra Mundial. Então o homem, a própria humanidade, viu que esse grande uso da razão sem nenhuma espiritualidade, o homem é fadado à destruição de si próprio. Aí entramos, vou resumir mais, o vídeo não ficar longo, aí entramos hoje assim no século XXI, que o homem ocidental perdeu sua espiritualidade. A religião não dá mais respostas para os homens. A religião é apenas um fator social que o homem vai porque é culturalmente influenciado para ir, quase algo automático ir na religião, ou porque é legal, porque um amigo convidou, mas a religião não dá mais respostas, porque o povo não segue muita religião ultimamente hoje, o povo está seguindo mais a televisão, estão seguindo mais pensamentos de influenciadores digitais, e então existe essa mudança. E a mudança que está ocorrendo hoje, que você pode muito bem ver, é que a espiritualidade do Ocidente, do Oriente, está vindo para o Ocidente. E nisso está influenciando muitas pessoas. Está tendo uma mescla. A cultura está mesclando, a cultura está se misturando e as pessoas estão começando a ter essa elevação de consciência. Estão começando a misturar de novo esse misticismo do Oriente para o Ocidente. Aí, possivelmente, pode vir pensadores refletindo novamente, questionando sobre essa influência desse misticismo do Ocidente. As pessoas começaram a acreditar em muitas coisas lá do Ocidente que não são tão assim. As pessoas começaram a acreditar, muitas pessoas começando a acreditar que a gente tem que desapegar dos bens materiais, umas pessoas querendo ir para extremo desapego dos bens materiais, outras pessoas que nem muitas pessoas por aí, olhando bem, resgatando aquele racionalismo lá de 1500, século XVI, século XV, XVI, XVII por aí, com Kant, com René Descartes, muitas pessoas resgatando esse racionalismo, usando muita razão, e muitas pessoas usando muito a espiritualidade do Oriente, e desenvolvendo muitas pessoas muito espiritualizadas, muito misticismo, outras pessoas muito racionalizadas. E aí entra nessa crise do homem contemporâneo que ele não tem bem noção qual é o lugar dele no mundo. E fica muitas pessoas se questionando por que a filosofia importa. A filosofia importa para isso aí que eu fiz, que eu estou fazendo aqui no canal, que é essa reflexão, de você pensar, de você refletir sobre o que está acontecendo ao seu redor. Não vou esticar muito o vídeo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Tchau, fique com Deus, até o próximo vídeo.